se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde. Agora são 14 horas em ponto na Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores Novos Rumos. Nós estamos de volta com o seu Alô Comunidade. Mais uma edição ao vivo aqui direto dos estúdios da Tabajara, os estúdios aqui de frente para a Mata do Buraquinho, numa edição exclusiva do programa Alô Comunidade. No programa de hoje a gente vai iniciar uma série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal da Paraíba, iniciando hoje com o professor Valdinei Gouveia, que já está aqui conosco, e avisando aos ouvintes que a gente vai estar durante esse mês e inclusive no primeiro sábado de abril estaremos fazendo essa série de entrevistas para oferecer à comunidade essa oportunidade de ouvir, ter conhecimento, né, se informar das propostas e das demandas aí da nossa principal universidade pública aqui no estado da Paraíba. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde. Numa realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, está no ar a edição 302 do programa Alô Comunidade. Esta é mais uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores Novos Rumos e com o Ponto de Cultura de Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre o Movimento pela Democratização da Comunicação e uma emissora pública na Paraíba. A edição de hoje tem a produção de Dalmo Oliveira, com locução e apoio de estúdios deste que vos fala, Beto Palhano, e a sonoplastia do inoxidável Maurício José Mesquita. Aquele abraço! Aquele abraço! A equipe de produção do Alô Comunidade conta ainda com Fábio Mozart, Marcos Veloso, Sanderli e Fabiana Veloso. Na maior cadeia de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo este programa em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Difusora Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora Central de Gurien, Rádio a Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão e a Rádio Web Porto do Capim. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo sempre nos estúdios da Rádio Tabajara AM. Durante a semana, ele pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, direto do sanhauá.blogspot.com.br, tribunadovaleonline.blogspot.com.br e elejodalmo.wix.com.br.
facebook.com/elejo. Siga também as novidades do programa pelo Twitter, @AlôComunidadePB. No Facebook, o nosso perfil é Sanhauá da Silva. Aqui nos estúdios, para interagir conosco ao vivo, você liga para o 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Dalmo Oliveira. É isso aí, agora são 2h05. Maurício José. Olha, a gente quer também, no início, já avisar aos nossos ouvintes. A gente vai fazer, a partir desse sábado, um programa especial. E vamos pedir a compreensão dos ouvintes. Já temos uma audiência qualificada e uma audiência fiel, né, Beto Palhano? Dizer aos ouvintes... Assim o dizes. Assídua, uma audiência assídua. Assim o dizes. Então, a gente queria pedir permissão e paciência aos ouvintes para, durante esses programas das entrevistas, nós vamos, num acordo que a gente está fazendo com os entrevistados, com os candidatos, nós não iremos abrir os telefones para a participação por dois motivos especialmente. O nosso tempo é exíguo, né? É curto, de uma certa forma. Só temos 60 minutos e no programa de hoje a gente não vai abrir a participação no telefone. Apenas vamos fazer a entrevista com o candidato, tá bom? Pedindo a compreensão de todas e de todos, para a gente realizar esse programa de forma apenas que o candidato tenha mais tempo para expor suas ideias e suas propostas, uma vez que se trata de uma instituição que hoje tem uma importância inegável na vida social aqui do estado da Paraíba. A gente começa então com o professor Valdinei Gouveia. Eu queria iniciar, professor, lhe dando boa tarde. Obrigado pela presença, por aceitar prontamente o nosso convite. A gente gostaria, Valdinei, de iniciar conhecendo um pouco melhor a sua pessoa, do ponto de vista individual, né? Querendo saber qual é a sua comunidade de origem, a sua cidade, esses dados mais pessoais de idade, família, profissão, especialidade, time de futebol, essas coisas que a gente quer saber das pessoas, tipo de literatura. Eu queria que o senhor iniciasse por esse perfil, vamos dizer assim. Muito obrigado. Inicialmente, agradecer a oportunidade, felicitar os ouvintes, também os estudantes, professores e técnicos da Universidade Federal da Paraíba. É uma honra enorme estar aqui com vocês, partilhar algumas das ideias e apresentar quem sou. Inicialmente um matuto de Itabaiana, e fico feliz de ser a terra de muitos dos comunicadores, a exemplo do Beto Palhano, do próprio Dalmo, do Fábio Moser, do Lissander e de tantos outros que compõem esse programa maravilhoso, dá uma contribuição enorme para a comunidade e diversas áreas. Inclusive fico feliz de saber que tem também uma difusora em Mandacaru. Eu sou de Itabaiana, mas tenho uma passagem também por esse bairro que chamo Nobre pelas pessoas que ali estão. Então é uma satisfação enorme ter também estado ali, vivido ali, aprendido ali. Minha juventude foi parte dela ali. Bom, eu sou de Itabaiana, como eu já disse. Cedo nós tivemos que migrar para o Rio de Janeiro para sobreviver mesmo. Meus pais não tinham condições mínimas em Itabaiana e fomos ao Rio morar inicialmente num morro, Morro do Pavãozinho. Depois nós fomos morar numa comunidade bem afastada. Costumo dizer que eu já morei na Califórnia e algumas pessoas imaginam que é nos Estados Unidos. Não, é na periferia da periferia da periferia do Rio de Janeiro. Mas muito me orgulho disso, estudando sempre em escola municipal, pública também, do Estado. Então, sempre em estudo público, municipal, estadual, federal. E tentando construir uma carreira de muita luta, muita dificuldade.
Sou casado com uma jovem, isso lá se vão 23 anos de casado. Tenho 2 filhos maravilhosos, que são certamente minhas maiores obras. Andrés, um menino espetacular. Catalina, uma menina de ouro, que são minhas paixões. Sou professor de coração, não sou professor para ver se sobrevivo, mas eu nasci, eu dediquei minha vida ao ensino. Lá se vão 24 anos na Universidade Federal da Paraíba, ingressei com 25, portanto tenho 49 anos de idade. Me formei em psicologia, aqui mesmo na Universidade Federal da Paraíba, conseguindo uma passagem de ônibus Itapemirim, segui para Brasília para fazer seleção do mestrado na Universidade de Brasília, onde consegui a classificação em primeiro lugar. Fiz mestrado naquela cidade, fiz especialização em psicometria também naquela cidade. Voltei para a Universidade Federal da Paraíba, onde prestei concurso e ingressei em 1992 como professor assistente do Departamento de Psicologia. Posteriormente, saí em 94 para a Universidade Complutense de Madrid, onde permaneci até 98, concluindo o curso, voltando, e sou professor desde então da Universidade Federal da Paraíba. Religião, sou católico por família, por tudo, mas eu não diria que um catolicismo ortodoxo a ponto de negar todas as demais religiões. Penso que qualquer religião, qualquer expressão de crença em um ser supremo é digna, perfeitamente digna. Gosto de jogar futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol, fui um desastre e preferi trilhar outros rumos. Gosto de remo, também de correr, sobretudo a beira-mar. Meu time do coração, na verdade eu tenho 2 times. Um da minha infância, que era o Fluminense, hoje não tão bem na situação, e o outro, um grande time da Paraíba, que eu adoro, que é o Alto Esporte. Tem nenhum de Itabaiana? O Vila Nova. O Vila Nova sempre... infelizmente nós não temos por certo apoio a esses times mais de nossas cidades. Lamentavelmente, é verdade. Música, eu gosto de tudo. Eu vim agora e estava escutando, se eu morasse aqui pertinho, uma música legal. Então todas as músicas do nosso contexto, da nossa realidade, gosto muito do estilo forró. Literatura, alguns dos que eu aprecio bastante, José Lins do Rego, por suposto, e demais da minha região também. Pois basicamente são esses os elementos fundamentais. Bom, uma pergunta acerca de ideologia. Sempre se pensa, bom, você é de esquerda, você é de direita, você é do centro. Eu costumo dizer que eu não sou da esquerda, não sou da direita, não sou do centro, muito pelo contrário. A minha ideologia é trabalhar, fazer, acreditar nas pessoas que trabalham e fazem, não necessariamente as que estejam envolvidas com partidos políticos, mas com causas sociais, as que queiram fazer efetivamente. Então, qualquer um que queira fazer tem meu apoio e certamente estarei ao lado para fazer junto. Mas teria alguma corrente filosófica que o senhor se identifica mais, professor? Não, eu sempre variei durante toda a minha juventude, ora apoiando determinado pensamento, até que se esgotasse e visse que já não surge mais nenhum fruto, e depois mudando e vendo, bom, mas na verdade o que responde mais às demandas sociais? Muito mais pautado em conhecer e reconhecer os problemas existentes e poder opinar, poder dizer, olha, nós precisamos caminhar nessa direção. Eu não entendo que a vida seja tão linear e que as coisas precisam ter só um rumo e a gente tem que seguir naquela direção, senão existem diversos rumos, diversas possibilidades e precisamos fazer a leitura adequada do contexto para que tomemos as melhores decisões em favor sempre de um conjunto, de uma coletividade. Pela dinâmica também, né? Mas efetivamente. No caso geralmente, na área científica, existem escolas, né? No caso da psicologia também existe. Você não segue nenhuma escola específica? Veja, na psicologia, nos anos 20, 30, 40 e 50, falava-se muito em behaviorismo, em cognitivismo, em psicanálise. Esses paradigmas, na verdade, têm um pouco sido rompidos em razão de grandes áreas de atuação. Por exemplo, psicologia positiva. Previamente, nós pensávamos o homem, ou estudávamos o homem que tinha problemas. O indivíduo que apresentava, que era neurótico, o indivíduo que apresentava qualquer distúrbio mental. Hoje não, hoje o foco muda e a gente estuda o homem que é bom, o homem que é propositivo, o homem que é positivo. E muito mais, a maior parte dos estudos hoje caminha nessa direção. Então, eu tenho uma abordagem muito pautada em conhecimento científico, então em medir, em avaliar, em poder
quantificar, mas poder também elaborar modelos teóricos. É impossível você desconectar teoria de prática. Então, existem duas coisas que se complementam. Ações pautadas exclusivamente em achismos provavelmente não levam a nada. E ações que se limitam a laboratórios provavelmente serão estéreis, não vão resolver absolutamente nada. Então, há que combinar as duas coisas. Entretanto, não dá para fechar e dizer, bom, eu sou dessa corrente e todas as demais correntes sou contrário, e não penso dessa forma dicotômica, eu sou dessa, eu sou daquela. Professor Valdinei, antes de mais nada, é uma honra estar entrevistando aqui um itabaianense e, inclusive, professor, foi um grande professor da minha filha, a Dandara Palhano. Agora eu gostaria de saber do senhor o seguinte, como o senhor pretende colocar sua experiência profissional, docente, no aprimoramento do ensino, pesquisa e extensão na UFPB? Eu costumo dizer o seguinte, a Universidade Federal da Paraíba, o contexto que ela vive, não vai ter um salvador da pátria, no caso da universidade. Ela precisa ser constituída por um conjunto de pessoas, inclusive que sejam escolhidas pelos próprios centros. Nós temos a proposta de, uma vez eleitos, delegar aos centros, aos conselhos de centros, que escolham 4 pessoas, uma para o ensino, uma para a pesquisa, uma para a extensão e uma para a gestão ou administração. Desses 4, o reitor e vice-reitor escolherão no mínimo uma, de tal modo que todos os 16 centros da universidade sejam ou possam ser representados. Dessa forma, o que a gente pretende? Qual é a nossa maior contribuição? Nós trilhamos na pesquisa, nós trilhamos no ensino de graduação, de mestrado e doutorado, recebemos colegas de pós-doutorado. A nossa vida, a maior parte dela foi na Universidade Federal da Paraíba, mas tivemos oportunidade também de visitar outras universidades, inclusive como professor visitante, Universidade do Minho, Universidade Autônoma do México, Universidade Vitória em Wellington, na Nova Zelândia, Universidade de Cardiff, no país de Gales. Isso traz o seguinte: o que nós precisamos numa universidade? Precisamos fazer com que ela funcione. Infelizmente, nós não temos feito a universidade funcionar. Em lugar de estar preocupado com sala de aula, com pesquisa e com ensino, nós não temos política para isso. Nós temos política para beneficiar ou prejudicar um outro grupo. Há uma dicotomia na universidade. Há um abuso de partidarismos dentro da universidade. O nosso maior propósito será trabalhar incansavelmente uma única gestão, 4 anos, para que essa universidade resgate o sentido de universidade, não de grupo escolar, tampouco de repartição pública, onde as pessoas precisam bater cartão e ter que cumprir um horário. Então, qual é a nossa proposta na universidade? É estarmos reitor e vice-reitor, não como o vice-reitor substituindo ao reitor, mas os dois presentes na universidade todos os dias e trabalhando e potencializando aqueles que são melhores em cada setor. Não é o reitor nem o vice-reitor, no caso a vice-reitora, que vão definir todo o conjunto de práticas da universidade, todo o conjunto de decisões da universidade, senão que eles vão potencializar um grupo de excelência que permita pensar. Temos propostas? Claro que temos propostas, mas essas propostas serão também discutidas e podem ser agregadas. Essa proposta que a gente está lançando, inclusive na internet, é a mínima possível, é a mínima de trabalho, a partir da qual a gente vai empreender mais esforços. Então, perguntaram-me, bom, qual a sua contribuição? A minha contribuição é de ser um regente, é de poder facilitar que a universidade siga adiante, é de permitir que ela cresça, em lugar de impedir. Ok, a gente está conversando com o professor Valdinei Gouveia, agora são 2h18 no Alô Comunidade. Professor Valdinei, quais são os problemas principais? O senhor já tocou em alguns aí, mas quais seriam os problemas principais atuais da instituição que o senhor pretende priorizar já nos primeiros meses, caso o senhor consiga a eleição para reitor da UFPB? Muito bem, veja, um problema que nós temos é o nosso engessamento administrativo. É preciso uma reforma e nós estamos propondo uma reforma. Por exemplo, existe uma pró-reitoria chamada de pró-reitoria, PRPG, pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Ela não faz muito bem a pós-graduação e deixa a desejar na pesquisa. Nós temos que dividir essa pró-reitoria e potencializar cada uma das áreas. Nós não temos na Universidade Federal da Paraíba, lamentavelmente, nenhum curso de pós-graduação com o máximo conceito da CAPES, que é 7. Temos apenas 2 cursos com conceito 6, 11 cursos por aí com conceito 5 e os demais começam. Então,
começam a diminuir. Nós temos muitos cursos de pós-graduação, nós já crescemos muito, mas nós precisamos, além de crescer e seguir crescendo, potencializar a verticalização. É preciso que os cursos melhorem de padrão. E ao melhorar de padrão, nós precisamos ter uma pró-reitoria de pós-graduação dedicada, dando atenção a esses programas de pós-graduação, desde a sua constituição à sua avaliação. Por outro lado, na pesquisa, nós estamos engatinhando. Infelizmente, uma universidade tão tradicional como a da Paraíba, nós estamos perdendo sucessivamente postos para outras universidades no país e já somos a 5ª no Nordeste. Então, alguém está dizendo, somos a 5ª e fala como algo positivo. Quando é que vamos falar como algo negativo? Quando formos a 8ª ou a 9ª? Então, temos muito que crescer. Há necessidade de uma reforma administrativa, mas há necessidade também de infraestrutura. Nós temos uma rede de internet que é pífia, simplesmente. Toda segunda-feira cai a rede e segue caindo toda semana. A rede elétrica não funciona. Nós temos um centro de energias renováveis e não produzimos nada. Não utiliza, né? Não utiliza e temos capacidade de utilizar. Por exemplo, nós utilizamos uma passarela enorme com placas interessantíssimas que poderiam ser placas solares e produzir energia para a universidade. Alguém pode dizer, bom, mas isso vai ficar muito caro comprar essas placas. E por que não fazemos convênios com empresas privadas? Eu acho que a universidade tem que se abrir também para captar recursos, para que a gente possa testar essas placas, porque temos pessoal qualificado e com isso termos o benefício do serviço ou da energia. Também, em termos de água, nós gastamos uma fortuna em água quando nós poderíamos economizar. Simples ações como, por exemplo, ter calhas e cisternas, poderia ter uma quantidade de água extraordinária e a gente usar, por exemplo, para jardinagem, para banheiros, e não temos. Nós temos um problema grave de acessibilidade. Muitos prédios que simplesmente 2 andares, 3 andares e não funcionam. Sem elevadores, sem não tem acesso mínimo, não tem elevador. Eu recebi uma colega da Universidade Federal de Uberlândia para fazer pós-doutorado comigo e a jovem era paraplégica, então tinham que descer 2 ou 3 bolsistas para pegar sua cadeira de rodas, subir 2 lances de escadaria e depois descer. Absurdo, era constrangedora a situação. Parece com a situação do aeroporto de João Pessoa, que continua do mesmo jeito. Eu acho que a gente precisa crescer, e crescer em termos de mentalidade também, e não ficar nos limitando e dando graças a Deus por estarmos nessa situação. É verdade. Diga, Palhano. Nós estamos entrevistando o professor Valdinei, professor do Departamento de Psicologia e reitorável nas próximas eleições da UFPB. Professor, a sua visão da atual política de educação do governo federal para o ensino superior e a pós-graduação. O que está errado, o que precisaria mudar e o que está correto e precisa de aprimoramento? Boa pergunta, veja só. Penso que esse governo fez um esforço grandioso para melhorar o ensino superior. Nós construímos diversos institutos federais, diversas universidades, inclusive em cidades do interior, e isso foi importante para levar a educação, também com diversos programas de apoio a jovens em faculdades privadas. Por outro lado, talvez tenha sido um erro potencializar e beneficiou, na verdade, as instituições privadas e deixou um pouco de lado as públicas. No momento cresceu muito, mas depois paralisou e começou a dar oferta ou vagas para as universidades ou faculdades privadas. O governo teve diversas ações acertadas, mas também algumas desastrosas, como, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, mandar um jovem que está começando o curso sem qualquer avaliação, por que ele vai e o que ele vai fazer lá fora e quando ele vem, nós temos que potencializar esses jovens. Poderia ter mandado? Claro que poderia ter mandado, agora, com a programação, sabendo o que ele iria fazer e aproveitando, para que ele não fique lá 1 ano e quando volta e a gente simplesmente trata esse jovem, foi passear e voltou. Não foi passear, ele foi estudar, ele foi aprender, ele foi melhorar. Então, é preciso que tenha responsabilidade nesse tipo de ação. Qual é o critério para o Ciências Sem Fronteira? Na verdade, ninguém sabe qual o critério. Ninguém sabe qual o critério para ir, ninguém sabe qual o critério para voltar. Quando volta... Mas não tem um relatório do que ele fez lá? É um desastre. Se pergunta qualquer universidade, não se sabe. Eu participei no CA de Psicologia e Serviço Social junto ao CNPq, e as reuniões que tivemos lá, inclusive com o ministro da Ciência e Tecnologia, a gente comentava sobre isso, o desastre que é a Ciência Sem Fronteiras, a quantidade de dinheiro que se jogou sem planejamento. Então, pretendeu-se levar muita gente para fora do país, positivo, mas sem critério. Então, um negócio meio louco, ninguém sabia quem ia, quem voltava. Não existe um relatório, não existe qual foi... Fica parecendo um prêmio de não se sabe, de turismo ou cultural, né, professor? De não se sabe o quê?
Há quem diga, inclusive, que formaram-se sommeliers, então, infelizmente. Nós estamos conversando com o professor Valdinei Gouveia, ele é candidato a reitor na Universidade Federal da Paraíba. Quando é a eleição, professor? Já está marcada? Sim, está marcada. Infelizmente, anteciparam bastante as eleições, comumente aconteciam no final de maio e agora acontecerá no dia 13 de abril, portanto é interessante que se anote essa data na agenda e que participem todos, professores, estudantes, técnicos. O voto é secreto, não precisa dizer em quem vai votar, mas vote. É importante que se vote para exercer esse direito e a gente possa configurar essa democracia e depois, inclusive, cobrar desses que aí estão como os nossos gestores. E está confirmada 4 chapas? Sim. Como é que está o sorteio dessas? Já foi feito. Chapas? Eu queria também que o senhor falasse um pouco do vice, do seu... Perfeitamente. Já está definido, serão 4 chapas. Professora Margarete Diniz, a nossa até então reitora, juntamente com a professora Bernardina Freire, o professor Luiz Júnior, juntamente com a professora Terezinha Martins, o professor Zé Neto, juntamente com o professor Ivonaldo Leite, e eu, professor Valdinei Gouveia, juntamente com a professora Viviane Pessoa. A candidata a vice-reitora, minha candidata, é uma jovem professora, batalhadora, muito inteligente, de excelente relacionamento. Como é o nome dela? Viviane Pessoa. Certo. Ela é do Centro de Educação, do Departamento de Psicopedagogia. Ela vai trazer, cada fase da vida é importantíssima, então algumas pessoas me dizem, mas pessoas velhas, e aí como é que pode e tal, não é interessante porque não tem mobilidade, mas tem experiência. E pessoas mais jovens têm a energia, têm a garra de fazer e pensar diferente e aceitar ideias e pessoas novas. Então, essa é a grande, na minha opinião, contribuição que teremos com a professora Viviane Pessoa. Está aberta, fácil de comunicar, está presente na universidade. Então, fiquei muito feliz no final nós termos fechado essa chapa, a professora Viviane como vice, eu como candidato a reitor. E se Deus nos permitir e os colegas concordarem, acreditarem nas nossas propostas, estaremos 4 anos trabalhando arduamente para que a universidade melhore suas condições de vida e trabalho. Ela é do Centro de Educação, mas qual é o... Psicopedagogia. No Centro de Educação? Isso. É porque o Centro de Educação tem diversos departamentos. Um deles... É uma linha, né? É um departamento em si. Inclusive, uma das minhas irmãs, doutora Tânia Palhano, é do Centro de Educação. Sim. Na área de filosofia. Isso. Então, é um centro bem vasto, um centro maravilhoso e tal, e que tem, entre outras coisas, um departamento que se chama Psicopedagogia, que está muito voltado para questões, por suposto, de educacionais, problemas educacionais, linguagem, fala e tal. Ok, agora são 2h27. Estamos conversando com o professor Valdinei Gouveia, candidato a reitor da Universidade Federal da Paraíba. Professor, nós fizemos aqui um roteiro de perguntas e tem uma outra, a pergunta próxima. A gente queria saber do senhor, a UFPB ela se insere no panorama do desenvolvimento tecnológico e científico da nossa região, né? Como é que o senhor enxerga essa inserção atualmente da influência da UFPB nesse desenvolvimento, né? Nesse tipo de desenvolvimento, porque tem outras modalidades, outras cadeias de desenvolvimento, vamos dizer assim, e quais seriam as suas propostas para dinamizar a inserção da UFPB na vida prática, econômica e social da Paraíba, mas também do Nordeste e até do Brasil, na sua visão? Veja, a Universidade Federal da Paraíba, eu quando decidi vir para cá, terminando o mestrado na Universidade de Brasília, eu tinha a opção de vir para a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu não fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte porque me parecia um grupo escolar, então eu decidi vir para a Universidade Federal da Paraíba, que era uma grande universidade. Que ano era esse? 1991 foi quando isso aconteceu. 1992 que eu ingressei em fevereiro de 92. Naquela época a Universidade da Paraíba já era considerada uma grande universidade. Uma grande universidade, tanto em orçamento... E a situação naquele momento era bem diferente da atual, né, muito diferente. A começar por... Eu lembro que eu estava terminando jornalismo nessa época. Sim, e se respirava um clima acadêmico muito mais que um clima de brigas, intrigas políticas e tal. Então... Hoje, a universidade se desconfigurou.
não hoje, eu não digo hoje, não é a questão da gestão da então reitora Margarete Diniz, mas ela vem se desconfigurando. E, lamentavelmente, veja só, nós, com a cisão com a Universidade Federal de Campina Grande, nós perdemos um parque tecnológico e nunca procuramos reconstituí-lo. Nós precisamos de um parque tecnológico que pode e há espaço para fazê-lo, por exemplo, no Centro de Informática, que fica localizado na unidade de Mangabeira. Nós não temos, embora tenhamos avançado em empresas júniores, em ligas acadêmicas, nós precisamos criar incubadoras, nós precisamos aproximar a universidade do mercado, nós precisamos preparar jovens, não para se reduzir ou restringir a universidade, eles têm que invadir o mercado, eles têm que proximidade, e a gente tem que aproximar as empresas de tal modo que eles possam estar lá, e os nossos professores também, que eles não fiquem redomas. Na verdade, nós temos professores muito bons, com muita vontade de se inserir, técnicos maravilhosos. O que acontece? Nós não temos regulamentações. Por exemplo, acabamos de ter um marco de ciência, tecnologia e inovação que a gente tem que levar a sério. Esse marco, ele espelha alguns anseios que há anos, inclusive, se executa, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são cursos práticos, que é a possibilidade de você inserir estudantes que estão fazendo mestrado e doutorado no ensino de especialização como docentes, eles estão ali sendo preparados para serem docentes, e nós os privamos de qualquer coisa. Parece que a gente renuncia à sociedade, renuncia às empresas em favor de construir um mundo do faz de conta. Então, tem muitas coisas a serem feitas na Universidade Federal da Paraíba, mas precisamos de um parque tecnológico, precisamos de uma incubadora. Eu sugeri à professora Margarete Diniz que nós criássemos aqui algo parecido com o que existe em Brasília, chamado CESP-SEBRASP, uma instituição para realizar concursos e trazer fundos para a universidade. O CESP deixa para a Universidade de Brasília, no mínimo, por ano, 40 milhões de reais, livre de qualquer coisa, fora os equipamentos que doa para a Universidade de Brasília. E hoje é um dos principais institutos de concurso, né, do país. De concurso. Eu contatei o presidente do CESP à época, o professor Neto, e ele concordou em vir à Universidade Federal da Paraíba. Acertei com a reitora, ele nunca foi recebido. Na verdade, essa é uma das queixas que eu tenho em relação a esse reitorado, é que qualquer proposta que você leve, em princípio, será realizada, mas jamais sai da conversa do papel. E nós precisamos do seguinte: gente que pensa, a gente tem que executar, e não ficar só no pensamento, na conversa, na promessa, ou beneficiando o grupo A ou o grupo B que seja amigo. Ok. Professor, a gente vai dar uma pequena pausa, tem um intervalo comercial, mas eu queria que na volta o senhor continuasse com esse tema da inserção da universidade para o desenvolvimento científico e tecnológico e outros desenvolvimentos, até outro modelo de desenvolvimento que o senhor imagina que a nossa universidade pode colaborar, pelo menos do ponto de vista regional. Daqui a pouco a gente volta, Maurício. Solta aí o faturamento. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. A seleção de craques do futebol solidário já está escalada. No gol, o paredão do Cimento Elizabeth. Na defesa, rede de supermercados Bem Mais. No meio tem as faculdades Unip, Fé Comércio PB, Sesc Senac, Federação Paraibana de Futebol e o IESP Faculdades. No ataque, a seleção vai com o Portal Mais PV, Produtor HTV e Sim Publicidade. O que você está esperando para entrar no jogo? Participe do Futebol Solidário 2016 e ajude o Hospital Padre Zé. Compre o ingresso para assistir ao jogo entre as equipes Master de João Pessoa versus a equipe Master de Campina Grande antes do clássico Botafogo e Campinense no próximo dia 20 de março no Almeidão e doe 1 quilo de alimento para o Hospital Padre Zé. Informações no site futebolsolidariobd.com.br. Participe! Comando técnico da Rádio Tabajara e do Governo do Estado da Paraíba. Viva o trabalho! Tabajara! O grande sucesso da TV chega pela primeira vez em João Pessoa. Oi, sou eu, a Luna. Show da Luna Lunático. Única apresentação sábado 19 de março no Teatro Paulo Pontes às 16 horas. Ingressos, Loja Serreiro nos shoppings Mangabeira, Manaíra e Sul. Informações 988884845. Apoio No
melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Opa, já de volta, 2 horas e 35 minutos agora, Maurício José. Nós estamos com o programa Alô Comunidade, uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal da Paraíba, conversando, né, na primeira série, no primeiro programa da série com o professor Valdinei Gouveia, ele que é candidato aqui professor ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. A gente queria, antes de retornar à entrevista, mandar um alô para o professor, colega do Valdinei, professor Carlos Azevedo Pailano, está aniversariando hoje, professor aí do Departamento do Decontur, ainda é Decontur, já mudou de nome novamente, do DECOM, professor de comunicação, meu amigo Carlos Azevedo, aniversariando, aniversariando hoje. Meire Lima também faz aniversário hoje, o radialista Bruno Filho também de parabéns, e ainda tem aqui, deixa eu ver, tem mais alguém na nossa lista, Suzy Lopes, a ativista do teatro e da cultura local, Suzy Lopes também aniversariando hoje. A gente manda um alô especial para esses companheiros e companheiras que também nos prestigiam com a sua audiência. É um centro agora, viu, Cidão? É CCTA. Sim. Centro, né? Sim, mas o departamento é o mesmo. É o Departamento de Comunicação. Professor, no bloco anterior, antes do intervalo, a gente estava conversando sobre o papel da universidade no desenvolvimento regional. Quais são as propostas, professor? Pessoal, a primeira coisa que é que falar é o seguinte, nós crescemos muito enquanto universidade em termos de prédio. Então, construímos diversos prédios, porém eles não têm nenhuma conexão uns com os outros. São prédios sem planejamento, muitas vezes elaborados para atender anseios de aliados, necessidades muito específicas. A universidade, ela não se integra. Os departamentos são isolados na maior parte dos casos. Nós temos recursos em um departamento que poderiam ser usados por outros departamentos, mas eles não se comunicam. E nós pensamos, entre outras coisas, para garantir a nossa inserção, é o compartilhamento de recursos, mas que se saiba exatamente o que a universidade dispõe, que haja um catálogo de laboratórios e também de recursos que a gente tem. E que os pesquisadores também possam se inserir e conhecer o que há na universidade, qual o potencial. Por outro lado, nós temos um instituto que é muito interessante, que é o IDEP. A ideia foi brilhante, a ação não existe. Então o IDEP, se você entrar na página, não tem um relatório, não tem uma ação concreta. Então a ideia de você poder ter um instituto que responda a problemas da região, principalmente da Paraíba, é muito interessante. Contudo, ela nunca foi efetivada e nós podemos. Só para você ter ideia, quando se tem um problema sobre violência, por exemplo, na Paraíba, em João Pessoa, nós temos índices alarmantes, nunca a universidade é procurada para resolver. Afinal, nós estamos construindo conhecimento para quê? Então, são diversos problemas que a gente não faz absolutamente nada. Sobretudo porque não há um planejamento, tampouco há uma valorização dos nossos pesquisadores. Nem há incentivo. O sistema CNPq de Bolsa de Produtividade, ele está praticamente esgotado. É um número fixo de bolsistas. Só para ter ideia, a Universidade Federal da Paraíba, no último nível do CNPq, que é um A, só tem 6 professores de seus mais de 2.700 professores. Isso aí é muito ruim. Mas só são 6 bons? Não, nós temos muitíssimos professores maravilhosos, bons, capazes. O problema é que o sistema lá está esgotado. Não tem mais possibilidade de abrir para bolsas. A universidade precisaria também se empenhar em um programa de bolsas de produtividade institucional nossa. Interno, que possibilitasse que jovens pudessem se incorporando. Nós massacramos, na verdade, os nossos jovens. Os professores que chegam nos departamentos, eles chegam acuados. Eles não têm uma sala onde possam receber seus alunos, orientar. Eles são sobrecarregados de disciplinas, muitos têm que dar 4 disciplinas. Isso dificulta também que a gente produza, que a gente cresça.
É necessário que a gente veja essa situação, é necessário que a gente potencialize. Então, existem propostas? Existem. Uma delas é que a gente tenha laboratórios integrados, tá certo? Na universidade, que nós tenhamos incentivo aos docentes, sobretudo aos jovens, mas também apoio aos que ali estão. Uma das ações muito simples, dar bônus em razão de publicação. Por exemplo, o professor publica um artigo em uma revista de impacto e que vai levar o nome da universidade, que tenha um bônus, vamos estimar, R$500. Para que esse bônus? Para o professor colocar no bolso? Não, para que ele possa reverter em pesquisa também, que ele possa apoiar jovens, transformá-lo em bolsa ou simplesmente equipamentos, compra de programas, e a gente não tem nada disso. Então a gente deixa cada um a sua sorte, e nisso a gente não se insere. Hoje, como eu dizia antes, nós somos a 5ª universidade do Nordeste, mas se tem em conta os relatórios 2012, 2013, 2014, nós caímos em produção científica, nós caímos em seção social, chamada de extensão, nós estamos caindo, estamos aos pedaços. Então, falta reconstruir essa universidade, que ela comece a trilhar o caminho do desenvolvimento e possa voltar a ter o seu papel no cenário nacional. Por isso é que nós pensamos no slogan da nossa campanha, orgulho de ser UFPB. Não é dessa UFPB, é da UFPB que a gente quer ter, uma UFPB de fato incisiva, produtiva, integrada, onde as brigas de grupinhos cedam no propósito da universidade, do crescimento da Universidade Federal da Paraíba. Nossa carta proposta tem diversos pontos sendo elencados que estaríamos a tarde toda comentando sobre isso. Talhano. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, que hoje não tem alô para os ouvintes, que nós estamos entrevistando o professor Valdinei e o tempo é muito curto, não dá para infelizmente hoje vocês vão me desculpar. Professor Valdinei, a sua visão da relação da UFPB, todos os campos, com as comunidades que estão em seu entorno. Quais suas propostas para melhorar a interação UFPB comunidades? Abrir as portas. Nós temos que abrir as portas. Infelizmente, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, no Campus 1, aqui em João Pessoa, ela vive da parte. E o entorno, nós não temos qualquer relação com o entorno. Nós poderíamos ter diversas relações institucionalizadas com o entorno, como, por exemplo, apoio aos jovens, cursinhos de preparação para vestibulares ou Enem, como queiram. Nós poderíamos ter diversas ações, como, por exemplo, abrir a universidade nos finais de semana para prática de esportes, para shows, para eventos culturais. Nós fechamos, inclusive nós fechamos o portão principal aqui que passa no Castelo Branco, todos os finais de semana está fechado. Então, fechado, já tentei várias vezes. Não entra. A gente tem que abrir e convidar, tem que já trazer... quebrei a cara, vamos dizer assim. Sim, a gente tem que convidar a comunidade para que esteja presente, se faça presente. No CCTA, nesse espaço onde comumente os colegas professores técnicos estão lá empenhados em fazer grandes apresentações, maravilhoso esse espaço, precisa ser potencializado, mas não só esse. Então, a universidade precisa se abrir. Uma das formas dela se abrir é simplesmente oferecer programas que sejam vinculados ou dirigidos à nossa comunidade. O que eu tenho visto é o seguinte, por exemplo, no Campus 4, em Rio Tinto e Mamanguape, já existe uma maior inserção, existe uma maior proximidade. A comunidade não tem medo de entrar. Não, a comunidade faz parte. Eu estive recente na Universidade Estadual da Bahia, no campus de Jequié, e vi uma coisa linda, maravilhosa, que poderia ser uma solução para o nosso restaurante. Ali são quem vai fazer ou quem vai vender a comida para a universidade. O reitor dali tomou uma decisão brilhante. Ele disse o seguinte: monte-se uma cooperativa de donas de casa e são elas que vão fazer a comida e vão servir também. Então elas preparam a comida com muito carinho, servem a comida dentro do restaurante. Eu estive lá comendo nesse restaurante universitário. Elas se aproximam e perguntam: professor, a comida está boa? Precisa de alguma coisa? O sal está bom? Então, é uma relação que a comunidade está dentro da universidade. Empodera a comunidade e nós aqui simplesmente preferimos dar, por exemplo, R$33 mil, que era previamente o contrato, por dia a uma empresa privada para fazer... Que não tem relação com a comunidade. Nenhuma. É muito Jequié. Jequié, muito interessante esse exemplo. Eu queria, só para ficar um pouco ainda nesse tema, ultimamente a gente tem percebido que há também um recrudescimento, professor, da segurança
na universidade. É um medo da comunidade entrar, dos assaltos, como é que o senhor vê essa problemática? Veja, na verdade... Para falar nos portões, né? A nossa segurança, ela é brincadeira. Então, por um lado, se quer uma segurança ostensiva, ela pode até ser, agora eficaz, jamais. Então, nós temos os portões, ou eles estão fechados ou estão escancarados, só tem essas duas possibilidades. Nós poderíamos ter diversas medidas para, de fato, assegurar maior segurança. Por exemplo, cancelas nas principais entradas. A universidade hoje, ela é um ponto de encontro onde as pessoas seguem com os seus carros, se encontram ali, saem em vans e micro-ônibus para ir para locais diversos e ficam com os carros dentro da universidade. Nós temos... Só para você ter ideia, dificilmente à noite, se você circula, você encontra um segurança daquele circulando. A segurança precisa girar, nós precisamos ter filmadoras também, nós precisamos ter pontos de apoio, telefones que, uma vez acionados, só tirados, eles acionem a central e indiquem que alguém precisa de uma ajuda. Alguém pode dizer, bom, professor, mas isso daí poderia suscitar trotes. Ninguém vai impedir trotes, só com educação se impede, e aí a gente teria que intensificar a educação. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros está sofrendo com trotes o tempo todo. Professor, a gente está com o tempo esgotando, mas veja bem, temos umas perguntas para dar prosseguimento aqui à nossa entrevista. A gente queria focar agora um pouco na saúde e a questão do desempenho do hospital universitário. Tem a ver também com essa relação com a comunidade. Quais são as propostas para que esse importante aparelho de saúde pública ele seja utilizado de uma forma muito mais potencializada, o HU? O HU é uma estrutura antiga, com cerca de 50 anos, com inclusive alguns andares que não funcionam e com equipamentos com 3, 4 anos que estão ali tirados, por exemplo, de neuroimagem, que poderia... O que o HU precisa é funcionar. Então, se está fazendo um bom trabalho, se está tentando fazer um bom trabalho, mas ainda há muito por fazer. Em conversa com o superintendente do HU, o professor Arnaldo Medeiros, ele procurou nos mostrar diversas ações que ele teve, inclusive eu felicito, parabenizo por suas ações, só que está muito aquém ainda do que a gente precisa. Por exemplo, no HU, hoje nós vivenciamos uma situação que é lamentável. Temos uma propositada briga, chamemos assim, entre quem são os vinculados à EBSER e os que são vinculados à universidade. Quando é impossível, impensável, isso aí, estamos falando de um hospital onde nós deveríamos promover a saúde e estamos promovendo o mal-estar. Qual é a sua visão desse processo? Não pode. Nós simplesmente temos que chamar, conversar e dizer, são todos da mesma forma. Outro dia alguém me disse assim, professor, mas disseram que a única possibilidade de seguir a EBSER é se a professora Margarete Diniz ganhar. Não, a EBSER vai seguir. Não, ninguém vai destruir a EBSER. Ninguém vai destruir. A EBSER hoje está presente na universidade. Nem cancelar o contrato, né? Ninguém cancela um contrato unilateralmente. E se cancelar o contrato, fecha as portas, porque entrou de tal modo a EBSER na Universidade Federal da Paraíba que é impossível hoje retirá-la de um supetão, uma canetada. Isso não pode acontecer, não acontecerá. O senhor defende que eles votem, professor, o pessoal da EBSER? Como é que está essa discussão? Eu penso que eles não deveriam ter votado nesse momento. Se queria que eles votassem, abrissem uma discussão ampla com toda a comunidade para que pudesse pensar, inclusive pudesse ver quem é o nosso colégio eleitoral. São apenas o pessoal da EBSER e os que eram antigamente, ou entremos também com os técnicos terceirizados que sofrem influência de nosso descaso. Nós temos técnicos ali tratados como bicho. Eu já presenciei gritos que alguns supervisores davam em técnicos. Então, parece uma fazenda, né? Não, e sem falar no pessoal da limpeza, da segurança mesmo e coisa e tal, que está tudo terceirizado também, né? Terceirizado e tratados de forma indecente, e nós somos solidariamente responsáveis por isso, mas parece ser que a gente fecha os olhos. É vergonhoso que ocorra dentro da universidade. Falamos tanto de justiça social, de igualdade, e tratamos e renunciamos, damos as costas para esse pessoal. Então, em relação ao pessoal da EBSER, eu penso que deveria ter sido aberta previamente uma consulta e uma discussão com toda a comunidade, que eles participassem também, porque eles estão em direito. Se diz por aí que eles são terceirizados ou se tenta desqualificar. Não são pessoas decentes, competentes, que fizeram concurso para ali estar. Então não há também que maltratá-los, eles são sim pessoas dignas de estarem ali. Agora, entrariam nesse processo? A questão é simples.
eles recebem também do Ministério da Educação, verdade, como a universidade. Só que o seguinte, é uma empresa que é um ente jurídico independente da universidade. Então, nós não elegemos... São dois entes jurídicos. São dois juntos. entes. Nós não elegemos o presidente da EBSER. Como a EBSER pode eleger o nosso presidente? É então, verdade, isso aí tem passemos a discutir essas duas relações, que a gente comece a determinar quem serão os dirigentes da EBSER e ele possa determinar quem serão os nossos dirigentes. Professor, ainda em relação ao HU, eu tenho interesse especial na área, porque a gente tem uma relação até de usuário do SUS, eu também sou do Conselho Municipal de Saúde. Como é que o HU poderia interagir nessa história com a comunidade, pelo menos aqui do entorno ou da cidade de João Pessoa? Eu acho o seguinte, o HU precisa interagir com a comunidade, mas também externa, mas também com a interna. Os serviços do HU são, na verdade, uma coisa algo indefinida. A gente não sabe muito bem por onde caminha a situação do HU. Não há uma abertura e não se tem um conhecimento de como funciona, qual é o acesso, como é que se pode chegar ao HU. Então, eu acho que a grande coisa que tem que se fazer, o grande trabalho em relação ao HU, é uma maior abertura para a comunidade, inclusive anunciando, mostrando. E aí vem um outro ponto que é o seguinte, a comunicação da nossa universidade, ela é muito falha. Então, quando as pessoas chegam no HU, chegam por ter ouvido falar, ou porque alguma ambulância de uma cidade do interior trouxe, mas elas não procuram, elas não buscam, em geral elas não fazem isso, porque elas desconhecem o que a gente oferece para elas. Então, temos serviços em diversas áreas, desde pediatria, psiquiatria, inclusive psiquiatria infantil, mas parece ser que vivemos aí separados. Esse é o maior problema que nós temos. A universidade vive em uma redoma, nós vivemos um mundo à parte. E se a gente começa com esse tipo de trabalho, mostrando a potencialidade que nós temos, certamente nós vamos servir a comunidade de uma forma mais eficaz. Professor Valdinei, há vários anos a UFPB perdeu um canal de rádio FM. A TV universitária em João Pessoa possui um alcance limitado e ainda é bastante desconhecida dos telespectadores comuns. Como o senhor analisa o processo de comunicação social e institucional da UFPB num cenário crescente de demanda social por democratização dos meios de comunicação? Veja, é interessante essa sua pergunta, Beto, por uma questão simples. Você matou a pau agora quando você disse a TV universitária é pouco conhecida. E nós, falando em democracia, nos propusemos a um debate com os reitoráveis em João Pessoa, que será preferentemente transmitido pela TV universitária. Então, quem é que vai assistir? Pois talvez meia dúzia de 3 ou 4 pessoas. Então, nós precisamos de fato expandir. A universidade, ela não se comunica, e é importante que ela não se comunique para a gestão, porque a gestão não se expõe. Então nós perdemos... Parece que é estratégico, né? É aquele caos que é bem pensado. Sei. É um caos muito bem pensado, porque a universidade se fecha, a comunidade não sabe quais são os problemas. Outro dia enviaram um e-mail para o departamento para falar sobre depressão na infância e adolescência e tal. Eu, da TV universitária, eu escrevi dizendo que eu aceitaria o convite, uma vez que eu tenho trabalhado sobre o tema, tenho escrito livros sobre o tema. Nunca mais voltaram a se corresponder. Então, há uma certa assim, de que partido, ou de que grupo, ou de que filosofia, é do nosso lado, é aliado ou não é aliado. Então, é como se fôssemos inimigos e estamos dentro de uma mesma universidade. Então, isso reflete um pouco o nosso comportamento. A TV universitária ainda existe aos trancos e barrancos. A rádio que nós perdemos, FM, sequer se fala em resgatar. Nós precisamos expandir. Quando o mundo se abre, nós nos fechamos. É verdade. Nós estamos nos fechando. Inclusive, por exemplo, pessoal, a gente precisaria estar construindo fortes rádios também nos campos do interior. Os campos do interior estão jogados às traças, simplesmente eles estão desconectados do mundo. E nós poderíamos também usar redes sociais, um canal aberto da reitoria com a comunidade que a gente não usa. E o polo multimídia, a gráfica, professor, também são instrumentos de comunicação? Deveriam ser, mas, por exemplo, a gráfica, e vamos tratá-la mais como editora, ela serve a interesses. E quem... Isso, eu falo gráfica, modo de dizer. Sim. Mas, por exemplo, eu fazia parte do conselho editorial da editora, e se pressupunha que eu receberia as obras, escolheria 3 revisores, pareceristas, enviaria para eles dariam os pareceres, eu consolidaria e enviaria para a editora. E de repente começam a ser publicados livros por pessoas que têm muita proximidade com o reitorado,
E eu não estava muito satisfeito, escrevi uma carta para a nossa magnífica reitora, informando desse problema, caso ela não conhecesse, e ela tomou uma decisão que, na visão dela, foi acertada, foi útil para a gestão dela. No entanto, para a academia, para o mundo científico, para a ciência, isso é um desastre. Ela agradeceu a minha colaboração e disse que a partir daquela data eu não faria mais parte do conselho editorial da editora universitária. Então, peraí, se a coisa não funciona e alguém diz que não funciona, eu retiro do páreo. Então, é um descaso em relação à comunidade. Lembrando o seguinte, eu não estava ali por indicação política, eu estava ali porque houve, na gestão anterior, uma consulta a todos os centros e os professores que se propunham a trabalhar, enviaram seus currículos, eu fui o selecionado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Houve uma seleção, né? Sim. Professor, só para ficar um pouco ainda nessa questão da comunicação, pelo que a gente acompanha, e aí eu vou falar como a pessoa da área que fui formado Sim. em comunicação aqui, a gente percebe que a comunicação hoje feita pela TV, por exemplo, é muito institucionalizada, só fala das coisas da universidade. Ela não tem uma pauta mais aberta, mais coletiva. O que é que o senhor acha dessa cobertura, né, da pauta e da função social dos meios de comunicação da universidade? Nós não temos, o que eu comentava antes, nós fechamos, nós reproduzimos discursos enlatados. Nós, por exemplo, esse programa de vocês, nós poderíamos estar potencializando um programa aos modos do que aqui está, mais voltado para a comunidade, dando espaço para que a comunidade se manifeste. Nós temos uma literatura extraordinária, nós temos artistas extraordinários na Paraíba que se destacam no cenário nacional, mas aqui a gente fecha os olhos para eles. Por exemplo, os festivais que nós tínhamos nas décadas de 70 e 80, falta na universidade, então falta cultura, falta promoção. Nós temos diversos grandes nomes no cordel, mas que a gente fecha os olhos, parece ser que não funciona ou não está na mídia. Então, o que nós fazemos é o mesmo que faz, por exemplo, o pessoal no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, sendo que com menos qualidade em termos de absorver efetivamente essa cultura e impacto, porque eles podem mandar de cima para baixo e a gente aqui fica um pouco à margem e os jovens talentos precisam migrar. E nós temos esse potencial para produzir aqui e a universidade mostrar esse lado mais cultural, mais aberto e integrado com a sociedade. Infelizmente não é o que acontece. Professor, as suas propostas para que a UFPB aprimore sua contribuição efetiva para a cultura paraibana. Veja, uma das coisas interessantes é o seguinte, é a gente resgatar um pouco a história. E resgatar passa por ter um ou diversos museus, então a gente não investe nisso. Eu estive recente na Universidade Federal de Campina Grande e vi um museu do Nordeste, e isso me empolgou muito. Quando eu vi coisas que quando eu era menino lá em Itabaiana eu via, como por exemplo, um pilão, um ferro de passar a carvão e todo esse negócio, que a juventude hoje não tem nem ideia do que isso seja, isso é resgatar um pouco a nossa origem. Nós não temos isso, mas também nós poderíamos ter uma integração dos diversos setores da cultura, da música, da literatura, do teatro, e nós não temos um centro cultural na Universidade Federal da Paraíba. O que falta é integrar, fazer um grande centro cultural, um investimento que de fato a cultura se sobressaia. Aí, Valdinei, me permita, mas eu queria perguntar sobre aquele prédio que está sendo construído há vários anos em frente à reitoria. Ali é um centro cultural, né? Ali o propósito seria um centro de convenções. Poderia bem se adaptar para um grande centro de convenções cultural, uma coisa muito mais, um conceito muito mais ampliado. Mas veja, nós, como eu disse antes, nós crescemos muito, desastrosamente, e o pior é o seguinte, sequer nós conseguimos de concluir a obra desastrosa, nós abandonamos todas as obras que nós temos. Uma das argumentações é que estão ilegais ou não tem licença, se não servem para nada, derrube tudo e aproveite o espaço. E se serve para alguma coisa, faça funcionar, não adianta dar desculpas. Ah, mas foi a gestão passada, então não vamos terminar. Isso aí é muito mesquinho, nós temos que terminar todos os nossos prédios para começar a pensar em construir imediatamente novos que urgem na universidade. Agora, aquele prédio, nós temos problemas diversos ali, inclusive com falta de relatórios para agentes financiadores, temos um monte de coisa. Há um descaso, a universidade anda perdida. Então... Eu, sinceramente, toda vez que eu passo ali, Valdinei, eu fico triste, porque aquele pedaço da universidade eu tenho boas memórias e quando eu vejo um elefante inacabado daqueles, eu sinceramente lamento muito.
Professor, né, está conversando com o professor Valdinei Gouveia, candidato a reitor da Universidade Federal da Paraíba. Maurício nos concedeu aí mais uns 5 minutinhos para a gente terminar a nossa entrevista. Queria, professor, fazer uma pergunta que na verdade tem dois enfoques. Quais são suas propostas para o relacionamento da reitoria com o movimento estudantil e o movimento sindical? Haja vista que a gente tem anualmente, tem as greves, agora mesmo tivemos um conflito com os estudantes. Qual é a visão que o senhor tem que a reitoria possa dar uma melhorada nessa relação? Veja, eu fiquei muito triste, preocupado com a greve de fome. Eu penso que greve é o último recurso que se pode adotar para resolver um problema. Quando os canais de comunicação já não funcionam. E, de fato, a greve de fome é mais agravada ainda. O que acontece? Nós tivemos essa greve de fome e muito se culpabilizou um ou outro lado. Na verdade, eu acho que faltou, da parte de quem tem o poder, no caso da reitoria, sentar para negociar. A reitoria dizia, algumas ações elas não são realizáveis. É simples, se elas não são realizáveis, dê a oportunidade de quem as propõe de dizer como é que eu faço. Sente para conversar e não levantar, sorrir, sair, debochar, porque com isso a gente só intensifica o ódio, mais ainda, de parte a parte. Então eu acho que falta diálogo. Mais diálogo. Exato. E sentar junto e dizer assim, me diga uma coisa, qual é o problema efetivo? Vamos lá. Ajude a resolver, né? Me ajude a resolver. Primeiro problema é esse. Qual é a solução? E pergunta quem indica o problema, qual a solução. E se tem a solução, faz. Por exemplo, o cara diz assim, o problema é que está faltando uma aeronave para a gente ir para Marte todo final de semana. Beleza, como é que a gente constrói uma? Se você me disser como, a gente faz. Agora, não dá para você ficar naquela, dizer, não dialogo, não tem conversa, não tem nada, porque só se agrava. Em relação às greves, eu fui contra a greve dos professores recente na Universidade Federal da Paraíba, porque eu não via oportunidade para greve naquele momento, não via um momento adequado para greve naquele momento. Eu fui lá, eu falei, alguns colegas não concordaram, a greve foi aprovada e o resultado da greve, qualquer um pode ver, não deu em nada, como não poderia dar. O governo não tinha condições de bancar com as reivindicações. Então você fazer greve quando não tem espaço, o que acontece? A imagem do professor da Universidade Federal da Paraíba só foi prejudicada. Desgastada entre os estudantes, entre a comunidade. Não dá para fazer assim, então há que ter responsabilidade nos atos. Valdinei, a gente sabe que essa questão da salarial não é, vamos dizer assim, a reitoria não consegue resolver sozinha. Mas qual é a sua proposta para melhorar esse relacionamento com o movimento sindical especificamente? Veja só, eu acho que a universidade, o reitor tem que se aproximar do movimento sindical, tanto docente quanto técnicos, servidores, precisa se aproximar, inclusive ser força de luta junto ao governo federal, uma vez que estamos falando de um cargo, de um posto com status de ministro do Estado. Então ele tem sim uma pressão e tem que estar junto para ir dialogar. Mas o que acontece? O que acontece geralmente é que vão separados. E mais, o movimento sindical docente e o movimento sindical dos servidores muitas vezes estão desconectados. E a causa é a mesma, ou pressupõe a mesma, que é a Universidade Federal da Paraíba e todos os membros que ali estão. Então, há uma necessidade de aproximar os movimentos sindicais e o reitorado em favor da universidade, mas também há que ter responsabilidade para que não se inclua no nosso calendário uma greve. Então hoje já estão imaginando que nós temos uma quarta, um segundo, terceiro, quarto período de férias. Não, então há que trabalhar e há que pensar que a greve deve sim ser usada, mas como último recurso. Se cabem outros recursos, que os utilizemos primeiro. Deixa eu mandar um alô aqui no finalzinho para José Manuel Lima, ele interagindo com a gente aqui no Facebook. Lima, só para registrar rapidamente, tem alguns ouvintes interagindo aqui. Pessoal, a gente não liberou os telefones, pedi logo desculpa ao professor Theo, que nos ligou ainda há pouco, mas a gente fez um acordo com os entrevistados, que nessa série de entrevistas a gente não faria a intervenção por telefone, até para dinamizar o nosso tempo aqui na entrevista, e conversamos com o professor Valdinei Gouveia, né, Palhano? Isso, e como o nosso tempo está se esgotando, já estourou o tempo, professor Valdinei, nós gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações finais. Perfeito. Bom, inicialmente agradecer a vocês essa oportunidade de dizer que eu estou aqui como candidato a reitor, não por uma questão de interesse pessoal, senão porque essa universidade foi minha casa, é minha casa,
eu tenho uma relação muito forte. O Dalmon falava que se sente triste ao passar diante da reitoria e ver aquele prédio lá inacabado. Eu me sinto muito triste ao passar na universidade e ver a universidade acabada, ver a universidade sem prestígio, ver a universidade decaída. Então, eu acho que não tem que pensar, mas as gestões passadas não prestaram. A gente tem que pensar o seguinte: o que a gente vai fazer de agora por diante? Então, chegamos nesse ponto, então vamos caminhar, precisamos resgatar esse orgulho de ser o UFPB, que é a Universidade de fato Federal da Paraíba, que alguém possa comprar uma camisa com o nome UFPB e ter orgulho de dar a um amigo, um familiar, uma mãe, um tio, a qualquer pessoa. A universidade é muito grande, e é muito grande que tem pessoas muito grandes, empresários, jornalistas, publicitários, médicos. Nós formamos muito e hoje espalhados pelo mundo todo, não só no Brasil. Então, nós temos esse orgulho da universidade, mas queríamos ter muito mais orgulho, ver a universidade crescer e não ser entregue às baratas, estar como hoje está, muitas obras, ineficiência absoluta, não consegue caminhar, brigas de grupos, partidos políticos dentro da universidade, perde-se a reitoria, ganha-se um cargo no município ou no estado, perde-se o estado ou município, ganha-se um cargo na reitoria. Não se promovem pessoas por competência, senão por amizades, por compromissos políticos. Tanto é assim que se define, prévia à própria eleição, todo o corpo de pró-reitores, que são, na verdade, cabos eleitorais falando em favor do seu candidato unicamente para conseguir que ele seja eleito e ele ter os benefícios pessoais que sempre teve com gratificações e seus apanhados ou seus aliados. Nos cargos. Professor, eu queria que o senhor deixasse os contatos, como é que o ouvinte se informa melhor das suas propostas e desejar, então, uma boa sorte na eleição do dia 14? 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril. Veja só, quem quiser contactar pode me encontrar facilmente no Facebook, Valdinei Gouveia, o meu nome no Facebook. Também no Instagram, Valdinei Gouveia, em outras redes, sempre assinando o mesmo nome, que é esse que eu tenho, que trago da minha família. Então é fácil me encontrar. E as propostas estão ali disponíveis, abertas. Eu costumo responder a todas as pessoas, sempre em qualquer contexto, seja candidato, não seja candidato, por uma questão simples. Se a pessoa te pergunta algo, ela quer uma resposta, e a gente precisa dar de imediato uma resposta. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o seguinte: se eu tiver a confiança da comunidade universitária, de professores, estudantes e técnicos, farei tudo para uma gestão de 4 anos. E o melhor que eu puder para que a universidade volte a crescer efetivamente e seja grande como tem que ser a Universidade Federal da Paraíba. Palhano, no próximo sábado a gente vai bater um papo com o candidato José Neto, já é o próximo da fila aqui na sabatina do Alô Comunidade. Portanto, até o próximo sábado. Boa tarde a todos e todas. Aquele abraço!